Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite e que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja presente. Saúdo todos vocês com a paz do Senhor Jesus Cristo, com a paz de Deus, a paz que mesmo em momentos de aflições, mesmo em momentos de guerra, momentos de tribulações, momentos de lutas que todos nós passamos em nossas vidas. Você que está ouvindo essa mensagem, eu sei que você tem lutas, batalhas, mas se você está de pé hoje aqui ouvindo essa mensagem, você sabe o porquê, o real motivo de você estar aqui de pé. Porque Deus te sustenta, porque Ele quer te ver feliz homem, feliz mulher, em todas as áreas da sua vida, seja financeira, sentimental, emocional, física, tá? Então que a paz, que excede de todo entendimento, esteja presente. Que venhamos ter e viver, praticar essa paz que Deus nos dá, Cristo Jesus nos dá. Muito bem-vindo a esse canal. E se você sentir no seu coração de abençoar outras pessoas também, compartilhando essa mensagem, fique à vontade, você vai estar evangelizando também, você vai estar levando a palavra de Deus, você vai estar levando uma mensagem de cura, de fé, de discernimento, de sabedoria, você vai estar levando a palavra de Deus para a vida dessas pessoas também. Então, se você sentir no seu coração, compartilhe com seus amigos, compartilhe aí nas suas redes sociais. Não porque eu estou pedindo, mas porque você também ama a palavra de Deus, mas porque você também ama as almas, porque você ama falar de Deus, não somente falar, mas praticar e viver as vontades dele. Tá bom? Muito bem-vindo a esse canal. Se você não for inscrito, inscreva-se aí no canal, ativa o seu sininho aí das notificações para você não perder nenhum vídeo. Toda vez que eu postar aí você vai receber as mensagens aí, os vídeos, tá bom? Deixe o seu like para que o YouTube venha recomendar para mais almas, mais pessoas também, tá bom? Muito bem-vindo e vamos para a mensagem, vamos para mais uma reflexão aqui baseada na palavra de Deus para mim e para a tua vida, amém? E a mensagem, essa palavra, essa reflexão, essa inspiração se encontra no livro ali de Romanos, no capítulo 6, versículo 23, que vai dizer o seguinte, olha: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos, capítulo 6, versículo 23, vou repetir mais uma vez. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Forte, né? Se tratando da palavra de Deus, eu sempre costumo dizer, porque é uma realidade. Ela, todos os dias, a todos os momentos da nossa vida, é sempre algo diferente que ela nos traz, é sempre uma mensagem diferente, é sempre uma mensagem nova, é sempre uma mensagem, às vezes é um sermão para te ensinar, para te colocar no teu lugar, às vezes é uma palavra de amor, uma palavra de conforto, um abraço, às vezes é uma cura, é uma libertação, é uma inspiração, é uma reflexão, é um caminho, é respostas. Então é isso que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, palavras de Deus, e que Deus usou muitos homens ali e mulheres para que assim seu evangelho fosse propagado, né? Então sempre há uma coisa nova, sempre há uma mensagem nova, todos os dias, se tratando da palavra de Deus. Ela se renova a cada dia, a cada manhã, a todos os momentos. É também o nosso manual de vida, deveria ser, né? Mas é uma questão de escolha, e jamais Deus vai forçar, jamais Jesus vai forçar ninguém a vir até Ele. Quem convence a mim e a você que está ouvindo essa mensagem do erro, do pecado, não sou eu, o Cicinho, que está falando essa mensagem aqui. Sou apenas uma pessoa igual a você, sou apenas um servo que crê em Cristo Jesus e pratica, que o serve. Nem melhor nem pior do que ninguém. Sou apenas um servo, sou apenas diferente, mas não melhor nem pior que você. Mas quem nos convence de todo o erro do pecado, quem convence a mim e a você é o Espírito Santo. Então não adianta nós forçarmos ninguém, nós obrigarmos ninguém,
Nossa missão, aqueles que conhecem a Cristo Jesus, aqueles que conhecem a palavra de Deus, é somente orar pela vida das pessoas e assim, inspirado por Deus, e assim fazer a sua vontade, falando do evangelho dele, falando da mensagem da cruz, falando do amor dele, falando da sua palavra. Porque Deus, ele tem um jeito para com cada um de nós. Ele tem um jeito de falar com você, homem, falar com você, mulher, você jovem, todas as pessoas aí que estão ouvindo essa mensagem, eu tenho certeza disso. O jeito que ele fala comigo não é igual ao que ele fala com você. Como assim, Cicinho? Deus está fazendo a acepção, ele trata você melhor do que eu? Não, mas o que ele tem para mim é diferente do que ele tem para você. Porque ele sabe o que eu preciso, o que eu estou passando, o que eu necessito da mesma forma a você. Talvez o que eu esteja passando e o que eu necessito seja totalmente diferente do que você está passando e do que você necessita. Mas ele sabe. Amém? Então, olha só que mensagem. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O salário do pecado, viver uma vida tortuosa, completamente fora das vontades de Deus, é uma morte. Não é uma morte, morreu aqui carnalmente, fisicamente e acabou. Não. Se continuarmos insistindo no salário do pecado, nós iremos receber essa ação nossa praticada. É a morte, uma morte eterna. Uma morte que se morremos sem Cristo Jesus. Uma morte que se nós morrêssemos hoje sem Deus, sem aceitar aquele de quem eu falo, sem aceitar a Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, e continuarmos na prática do pecado, o nosso salário seria a morte. Será a morte. Todos aqueles que praticam iniquidades, que praticam coisas totalmente fora da vontade de Deus, o salário é a morte. Isso serve para mim, para você, para mim que estou falando. Eu tenho ciência disso, porque eu sei qual é a vontade de Deus. Eu conheço o que Ele tem falado em sua palavra. Então, o salário do pecado é uma morte, morrer sem Cristo Jesus, morrer sem Deus. Você consegue compreender? E existe o céu e o inferno, existe, o mundo espiritual existe. Então o salário do pecado é a morte, uma vida promíscua, uma vida pecaminosa, fora das vontades de Deus, fora do que Ele tem para a nossa vida. É a morte eterna que eu falo. Morrer sem Cristo Jesus, morrer sem Deus, é direto com passagem de carteirinha assinada para o inferno. Eu tenho a consciência disso. Como assim, sim? Você está afirmando que não é o que a palavra dele diz? O salário do pecado é a morte, não é somente uma morte física. Muitos talvez pensam que seja uma morte física, morrer, eu tenho Deus no meu coração e tudo, e etc. Não. Isso serve para mim também. Não basta eu, Cicinho, somente ter Deus no coração ou praticar coisas boas que Deus se agrada muito, mas não o servir completamente, não se entregar a Ele verdadeiramente. Eu sei que somos seres humanos falhos, imperfeitos, sujeitos a pecar, a errar, a falhar, sim, mas quando o aceitamos como nosso Senhor, único e Salvador, nós aprendemos, nós se deixamos levar por Ele, pelas vontades dEle, nós passamos por um processo de cura, de libertação, e assim vamos caminhando com Cristo Jesus para o caminho da salvação, para a vida eterna. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O que é o dom gratuito de Deus? É a vida eterna. Ele não é por merecimento, é pela graça. Você consegue compreender? Não é eu merecer salvo, fulano não existe isso. Você consegue compreender? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha, isso é muito forte. Deus nos dá livremente, nos dá espontaneamente a vida eterna. Mas não porque eu, Cicinho, mereço, ou você que está ouvindo essa mensagem merece. Não é por merecimento, mas é pela graça. Então, eu e você, nós precisamos reconhecer que
eu sou pecador, você é pecador, nós precisamos reconhecer. Se você está fora, totalmente fora, seja eu que aqui, que estou falando essa mensagem, se nós estivermos fora da vontade dele, do que ele tem, quer, deseja para a nossa vida, ele não vai nos obrigar. Mas nós precisamos reconhecer que somos pecadores e que sem a graça de Deus, que sem a graça de Cristo Jesus, que sem a graça dele em nós seremos condenados a uma morte eterna. Você consegue compreender? Então nós devemos confessar nossos erros, nossos pecados, nossas iniquidades para Deus, para Ele, que nos ama tanto. Que nos ama tanto. Nós devemos reconhecer, nós devemos confessar os nossos pecados a Ele. Você consegue compreender? Porque Ele nos ama muito. Ele nos ama muito. Você consegue compreender? E Ele quer dar para mim a vida eterna. Ele quer dar para você que está ouvindo essa mensagem a vida eterna. Mas para que isso aconteça completamente na sua vida, glória a Deus, um passo bem grande para você na sua vida que diz que tem Deus no seu coração. Glória a Deus, um passo bem grande. Glória a Deus pela sua vida. Se nós não reconhecermos que precisamos dele em nossas vidas, se nós não reconhecermos que somos pecadores, que somos falhos e imperfeitos, se nós não reconhecermos que sem a graça dele em nós seremos condenados a uma morte eterna, a morte a qual eu havia falado mais pro começo desse vídeo. Você consegue compreender? Então nós devemos sempre, se você errou, se você falhou, se você quer se consertar com Deus, confesse os teus pecados. Você que talvez um dia já provou do amor de Cristo Jesus, mas por motivos, não sei o que aconteceu na sua vida, mas você se afastou. Ou você que não conhece a Deus, a Cristo Jesus, confesse seus pecados para Ele, porque Ele te ama tanto e quer te salvar, porque Ele te ama tanto e quer te dar vida eterna, quer te dar uma alegria de verdade, não uma alegria passageira que o mundo tem a oferecer para mim e para você. Não vou ser aqui nenhum cristão, nenhuma pessoa quadrada, dizer que isso e aquilo outro tudo é pecado, não. Podemos ter momentos de lazer aqui nessa terra, podemos ir passear num parque, num shopping, não sei, jogar um futebol, não sei, podemos ir ao cinema, podemos, não sei, fazer um piquenique, eu não sei, existem momentos de lazeres, eu não sou aqui nenhum fanático religioso, nenhum fanático religioso, não, eu reconheço isso, sei dividir as coisas, Deus tem me ensinado a dividir as coisas, mas eu aprendi a reconhecer que sem Ele eu não sou nada e a confessar que eu sou pecador e que sem a graça dEle eu não serei salvo. Você consegue compreender? Deus, Ele nos ama tanto e Ele não quer que o nosso salário seja o pecado, Ele não quer que seja a morte eterna sem Ele, mas Ele quer nos dar o dom gratuito que é a vida eterna, que Ele nos dá gratuitamente, pela graça. Ele quer nos dar a vida eterna. Você consegue compreender? Amém? Fica com essa reflexão, com essa mensagem para a tua vida e que Deus abençoe grandemente os teus sonhos, planos e propósitos e que assim toda a vontade de Deus venha se cumprir na sua vida, independente do que você vem passando, mas creia no tempo de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Que assim venha ser na minha e na sua vida, as vontades, os planos, os sonhos e os propósitos de Deus em nossas vidas, em nome de Jesus. Meu forte abraço. E fiquem todos na paz.